Olá, estou aqui hoje com a Marcele Mariá, que é uma pessoa que entrou desde há muito tempo no programa. Ela vai explicar isso melhor e tem o DNA dela em todas as partes dessa construção. Tudo que foi feito, foi montado, ela participou e vamos conhecer um pouco essa história, mas antes disso, é uma entrega de premiação formal. Marcele, qual é o cargo que você exerce, dentre outros, que te legitima a estar nessa cadeira aqui hoje? Professora. Professora. Vamos dar um passo atrás? Você que vai receber o prêmio na categoria Revelação Docente, por ter sido professora com contratos em instituições de ensino, vamos entender, e também de mérito acadêmico, por ter feito publicações que se relacionam com o nosso universo. Me conta um pouquinho do que você fez para ter cada um desses prêmios aqui. Bom, então em relação... Bom, primeiramente eu quero agradecer por estar aqui, Lucas, eu agradecer a oportunidade, agradecer o direito na escola como um todo, né? Como você falou, a minha vida... eu participei de muitas coisas e muitas mudanças na minha vida ocorreram estando, né, no direito na escola, participando do direito na escola, várias etapas, então é muito importante para mim o projeto e estar aqui hoje. Em relação à docência, participar, né, fazer a pós-graduação em docência, que eu fui da primeira turma, foi muito, né, assim, importante para mim, me trouxe muitas oportunidades, conheci muitas pessoas e dentre essas oportunidades eu fui contratada para exercer um cargo, né, de professora assistente num curso preparatório. Então, em relação à revelação docente é isso. E no mérito acadêmico, o direito na escola também me proporcionou, me abriu assim a visão para o meio acadêmico, para fazer mestrado, para ingressar mesmo nesse mundo acadêmico que é difícil, que é complicado, mas então com isso eu tive publicações, nós tivemos o nosso livro do Direito na Escola, que eu, com muita honra, eu participei como organizadora, uma experiência excelente, né, assim, tratar dessa parte também de buscar editoras, de fazer, né, desde da capa, de analisar os artigos, de concentrar aquela análise ali dos artigos dos demais colaboradores. Então, essa uma, né, assim, essa contribuição pequena que eu, de alguma forma, tentei fazer assim, pelo direito na escola, que me agregou, sempre me agregou muito. Não sei por que pequeno. O livro a que ela se refere é esse aqui, que inclusive está aparecendo em todos os vídeos. Ai, que ótimo! Faz parte do nosso cenário. Ela é uma coordenadora aqui do livro, ela que puxou, ela trouxe patrocínios, ela conseguiu envolver as pessoas. E esse livro circulou já o Brasil inteiro. Nós temos exemplares dele já citados em, não sei se você sabe, em diversos trabalhos de conclusão de cursos, de graduação, mestrado. Não raramente a gente tem orientados esse tipo de trabalho, sempre com base no livro. Então... Parabéns pela iniciativa e obrigado por ter contribuído com essas ações efetivas e objetivas, mas também por todo o resto que a gente vai entender agora, que todo o resto é esse. Como que você nos conheceu? Primeira vez que você viu falar de direito na escola? Então, eu estava no final do curso de Direito, em 2015, e por acaso eu vi uma postagem no Facebook do primeiro curso de formação de membros. E eu lembro direitinho que a chamada era assim: você quer ser professor? E eu sempre quis ser professora, eu sempre gostei. Durante o curso de Direito, os professores costumam, assim, no primeiro dia de aula, perguntar: quem aqui quer ser advogado? Quem quer ser juiz? E eu ficava sempre lá: quem quer ser professor? Ou às vezes o professor não perguntava e eu falava: não, eu quero ser professora. Sempre foi a minha intenção. Então, eu fiz o curso de Direito. Embora gostasse e pensasse em advogar, eu sempre fiz pensando mesmo em ser professora. Mas eu era crua, assim, não sabia de nada, né? Eu não sabia o que eu precisaria fazer para ser professora. E eu vi lá: você quer ser professor? Eu falei: quero, então eu vou. E se eu não me engano, eu estava assim, no último dia de inscrição. Eu fiz a minha inscrição e falei: não conheço ninguém, e super tímida, mas eu falei: mesmo assim eu vou. E cheguei lá na cara e na coragem e participei do primeiro, né, curso de formação de membros, e desde então estamos aí. Muito bem. Qual foi a sensação que você teve a primeira vez, na hora que você viu aquele movimento? O que você sentiu? O que você enxergou? Você gostou? Ficou desconfiada? Como foi isso? Então, eu sempre fui muito, assim, embora... Se for para eu chegar em algum lugar e dar uma aula, explicar, eu tenho consigo me desenvolver melhor, mas em relacionamento pessoal eu sempre fui muito fechada, muito tímida.
Então eu lembro que a primeira impressão que eu tive, que estava muito cheia a sala, eu falei assim, gente, meu Deus, como que eu vou fazer aqui para enturmar? Porque eu super tímida, como que eu vou fazer para enturmar, para conversar? Mas ali, eu até lembro que eu cheguei em casa e comentei assim com a minha família, esse negócio é grande, vai dar certo, vai ser legal, eu sinto que isso aqui vai ser muito interessante para mim. E até assim, porque quando a gente está falando de um projeto, né, social, que tem um cunho social, a gente pensa em fazer o bem, a gente pensa em fazer algo para o outro. Mas nós somos seres humanos, então a gente também tem que pensar na nossa realização, porque a gente não consegue ajudar ninguém, a gente não consegue fazer nada por ninguém se a gente não faz por nós mesmos. Então eu lembro que eu fiquei muito nessa dualidade, né? Porque eu já fazia trabalhos sociais, mas não educacionais. Mas ao mesmo tempo também eu pensava muito nisso, nessa parte pessoal mesmo. Eu acho que não é errado isso. As pessoas pensarem na sua trajetória, na intenção, no que elas querem para si próprias. E eu queria muito ser professora, então eu falei, pronto, é a minha oportunidade. Então, assim, a minha primeira impressão foi essa, foi de que ali eu já tinha uma sementinha ali em mim, eu falava, não, isso vai dar certo, vai ser muito bom. E não estava errada, né? Eu não estava errada. Verdade. E você quis dar um passo a mais, né? Você entrou na pós-graduação em docência jurídica. O que ali você aprendeu exatamente que lhe conduziu a esses resultados? A comunidade, as pessoas, contatos, alguma prática? A prática na escola? Não sei. Vou deixar que você nos responda. Como foi esse processo de construção de uma professora de direito? Então, a primeira... dentro dessa construção, que é contínua, né, inclusive, a primeira questão foi esse dia a dia nas escolas mesmo. Então eu me recordo que lá em 2016 mesmo eu já falei, Lucas, não, eu quero ir para as escolas, comecei a captar escolas assim próximas da minha residência, já ia. Então esse primeiro contato assim com eu diria formalmente como professora, né? Porque até então eu já dava algumas aulas particulares, eu explicava para os colegas ali na faculdade, mas essa formalidade de criar uma aula, de chegar, isso foi a minha primeira, né, essa primeira experiência que me engrandeceu muito. E após isso, assim, na pós-graduação especificamente, conhecer os fundamentos para a preparação de aulas, os mecanismos, ferramentas que eu não conhecia. E a internet ali estava começando naquela época. Então eu até me recordo também que em 2016 eu comecei com essa parte de produzir conteúdo para a internet, de postar dicas e tudo mais, mas aquilo tudo ali era o início, não é como é hoje. Então, assim, o direito na escola realmente a primeira fase assim, da criação da Marcele, professora, é o direito na escola. E os fundamentos, a experiência, a técnica, iniciou aqui. Muito bem. Para nós isso nos orgulha muito, né? Por isso, Revelação Docente. Acho que um programa que se destina, né? Hora nenhuma eu dei minha opinião. É a primeira entrevista que eu estou fazendo isso, que eu estou dando uma versão da história. Isso me orgulha muito, porque acho que a gente sentir que a gente forma uma comunidade real, que realmente tem a intenção de se melhorar ao tempo que melhora a sociedade e ver que dá certo emociona muito, né? Claro, gostaria de estar fazendo isso aqui agora num congresso na frente de todo mundo entregando, a gente não pode, mas eu não estou perdendo nada na emoção, eu estou conseguindo sentir tudo isso porque é incrível, né? Ver pessoas extraordinárias vindo, querendo entregar tanto, e você é essa pessoa, tá? Trouxe muito pra gente e transbordou aí, trouxe escolas, trouxe livros, produções, isso é uma realidade. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. Obrigado. E me conta uma coisa, tem alguma dificuldade que você viveu nesse processo aí que você queira compartilhar para quem está começando? Bom, são muitos anos, né? São quase 6 anos agora que eu estou no direito na escola. E durante esses 6 anos, muita coisa aconteceu na minha vida pessoal e muitas coisas mudaram. Foi uma trajetória, né, até aqui muito longa. E claro, não tem como a gente dissociar totalmente a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, do nosso papel como cidadãos, né, que a gente busca também exercer aqui. Então, assim, o que eu diria que seria dificuldade seria mais nesse ponto mesmo da gente conseguir conciliar, da gente conseguir
superar os desafios que às vezes acontece ali na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu escritório, por exemplo, e você chegar e numa escola ou numa sala de aula, seja numa faculdade ou num curso preparatório, você conseguir superar aquilo para trazer o seu bom humor, para trazer o seu carisma, a sua didática. Então, eu acredito que é mais nesse ponto mesmo, porque as pessoas tendem, né, assim, ainda mais nesse mundo de redes sociais, a gente querer só mostrar o lado bom das coisas, mas todos nós temos desafios diariamente, vivemos e vivenciamos desafios diariamente. Então é mais nesse ponto mesmo, sabe, da gente conseguir pessoalizar o nosso lado profissional e não deixar que isso atrapalhe, pelo contrário, tornar isso um elemento que te torne um profissional melhor. Ainda mais lidando com crianças, com adolescentes. Eu me recordo da experiência de dar aula no Colégio Pedro II, e que era uma turma fixa. Então, ali os alunos, esse contato, como ele foi um contato mais longo com os alunos, eu me recordo de os alunos chegando e contando mesmo da vida pessoal, contando dos seus problemas, contando das situações que eles vivenciavam em casa, e a gente poder trazer um pouco de pessoalidade também ali, isso é muito interessante. Então, acho que é mais essa questão da vida pessoal, vida profissional, unir e somar, enfim, não perder o rumo. Não perder o rumo. E na carreira como professora profissional, assim, muita gente quer entrar e estão sempre esperando mestrado, um dinheiro, alguma coisa. Qual é o depoimento que você pode trazer assim para quem está começando? Qual é o caminho? Assim como aconteceu comigo lá, ainda estudante, né, no último período da graduação, e eu vi aquele post lá no Facebook, quer ser professor? E isso mexeu tanto comigo porque era a minha intenção. O que eu digo é, se você quer o que você quer, não desista, porque a gente consegue, nós somos capazes de tudo, de tudo. Basta querer, basta se esforçar, basta correr atrás. Parece até muito clichê falar assim, né? Mas realmente a gente pode tirar de tudo, de todas as pequenas coisas, de todas as pequenas oportunidades que a gente tem assim ao nosso redor, a gente pode tirar elementos ali para buscar e para correr atrás dos nossos sonhos. Então, acredite em você, né? Acredite em si mesmo, valorize a trajetória. Nós estamos falando aqui de 6 anos de trajetória. Se lá a Marcele de 2015, ainda estudante, né, muito imatura, ela pensava no objetivo final, que é ser, né, que era e ainda é ser uma professora de excelência. Hoje, a Marcele de hoje, que já passou por inúmeras coisas, ela consegue olhar e valorizar a trajetória, sabe? Então, assim, é isso, são os passos, os degraus que a gente sobe a cada dia. É muito importante aprender a valorizar a trajetória e não só focar naquele resultado final que se almeja. Valorize a trajetória. Algo positivo que você tenha vivido? Tem algum sentimento assim que você queira compartilhar ou um caso? Eu não diria alguma situação específica, mas até dentro desse contexto da trajetória, todas as pequenas oportunidades que eu tive no Direito na Escola, que eu tive aqui conhecendo pessoas, estando em locais que eu não estaria se não fosse o programa. Então, assim, a cada escola que eu estive, a cada oportunidade de participar de um projeto, de um processo de seleção para ser professora, que eu até me recordo no dia que eu participei do processo de seleção para ser professora assistente, né, no curso, acho que eram 9 concorrentes no dia. E eu lembro que eu pensei assim, gente, eu sou a mais nova aqui. Eu sou a menos experiente em termos de anos, né, de experiência em quantidade de anos mesmo, assim, advogando e dando aula. Não tenho a mínima chance. Eu lembro que eu pensei desse jeito. E eu fui selecionada, né? Então, assim, são essas pequenas oportunidades que a gente utiliza esses momentos para crescer, que contam. Então, dentro dessa perspectiva de valorização da trajetória, é isso que eu diria, que o que me marcou foram todos os momentos. Todos os pequenos momentos me marcaram e me fizeram chegar onde eu estou hoje e ser a pessoa que eu sou hoje.
Muito bem. Você então não se sentia a pessoa que seria selecionada. É um cursinho importante aqui da cidade, né? Talvez quem está ouvindo talvez não tenha contexto. Era um cursinho importante e você estava começando. Você já tinha seu mestrado? Hoje eu sei que você tem, mas à época você já tinha um mestrado, você teve que fazer um grande aporte financeiro, você teve que fazer uma articulação muito grande? Não, nada. Assim, logo que eu formei na graduação, eu já busquei uma primeira especialização. Então eu já estava, se eu não me engano, eu já estava em curso na primeira pós-graduação, exatamente. Mas eu não tinha, assim, experiência como advogada de 1 ano. Experiência como professora, eu tinha, não é pouco, mas eu tinha experiência das escolas, de dar aula nas escolas, junto ao direito na escola. E eu realmente achava que eu não seria selecionada. Eu pensei assim, não, mas é uma experiência, participar de um processo seletivo já é uma experiência por si só. E eu não acreditei quando eu fui selecionada, porque essa questão até da idade mesmo, da experiência, eu olhava na sala e pensava assim, gente, mas fulano de tal tem muita experiência, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu não tinha muita experiência, não tive aporte financeiro, eu precisei de realmente estudar e como, né, venho estudando e vimos estudando, todos nós profissionais, especialmente, né, do direito, a gente temos que estar sempre em constante atualização. Então foi basicamente isso, mas nada de muito assim, extraordinário, eu diria, nesse aspecto, nesse ponto, né, de financeiro, de patrocínio, nada disso. Muito bem, então por essas 2 razões, né, critérios objetivos, o de experiência de profissional, né, contratada e também por ter escrito, eu te entrego aqui agora com muito prazer esses prêmios, tá? São os 3 troféus agora do Direito na Escola, de mérito acadêmico e de revelação docente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Passado 6 anos, o que significa para você ter vivido essa experiência, receber esse prêmio? Quem era a Marcele antes e quem é a Marcele agora? Bom, então, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, por receber esses prêmios. E significa muito para mim, Lucas, porque, como até eu falei anteriormente, não tem como a gente dissociar a vida pessoal da vida profissional. E eu, pessoalmente, nesse momento, estou vivendo algo muito novo, que é a maternidade. Eu tenho um bebê de 4 meses e eu confesso que logo que ele nasceu, eu pensei, gente, será que eu vou conseguir voltar em algum momento a ser a profissional que eu era? A maternidade é maravilhosa, né? Não tenho nada a reclamar, mas a gente vive essa dificuldade mesmo, esse temor de, nossa, será que eu vou conseguir? E aí, justo agora, eu recebo esses prêmios e eu penso, gente, dá sim, isso dá uma injeção de ânimo, de pensar, não, eu consigo, tudo que eu já fiz e tudo que eu ainda virei a fazer, que eu vou fazer, é possível, sabe? Então, assim, é um marco para me dar uma injeção de ânimo mesmo, de que eu posso continuar, de que apesar de todas essas questões que a gente passa, tudo isso a gente pode continuar, a gente pode prosseguir. E em relação ao que eu era antes, a como eu sou agora, aquilo que a gente falou foi uma construção de 6 anos e que é uma construção que vai continuar, que vai permanecer. A cada experiência, a cada pequeno detalhe, a cada objetivo alcançado, a cada pequena conquista durante a trajetória, a gente vai mudando um pouco. E eu hoje vejo realmente uma Marcele totalmente diferente daquela Marcele lá que entrou no Direito na Escola, uma Marcele mais focada, mais dedicada, uma Marcele menos ansiosa também. Porque lá eu tinha ansiedade do meu objetivo final, de querer ser só uma professora e pronto. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje de que para eu alcançar os meus objetivos eu preciso ir crescendo e conquistando pequenas coisinhas assim a cada dia. Marcele, deixa eu perguntar, as impressões que você teve lá da primeira Marcele de 6 anos atrás para outra Marcele que existe hoje, 6 anos depois, sobre o programa, são as mesmas impressões? O que mudou? As impressões, elas mudaram porque eu conheci o Direito na Escola, eu conheci você, eu conheci diversas outras pessoas que fazem parte do projeto, do programa.
mas a admiração, ela, assim, ela mudou porque cresceu, mas ela permaneceu, o sentimento positivo permaneceu. E até uma questão, assim, um elogio ao Lucas, porque eu me lembro que desde a primeira vez que eu conversei com o Lucas, ele já me falava da intenção dele, ele já me falava de qual era o objetivo, o foco dele, e todos nós que entramos ali naquele momento, assim como os demais que foram entrando ao longo do tempo no Direito na Escola, né, no projeto, a gente foi participando de uma trajetória bem definida, né? Então, assim, eu admiro muito realmente esse foco de fazer tudo que está sendo feito hoje. Foi uma construção, não é de agora. Então, se alguém está olhando aqui agora para o Direito na Escola e pensando assim, nossa, que bacana, tem muitas leis sendo aprovadas, está em outro país, tem muitos cursos, é uma empresa grande, tem pessoas sendo premiadas, tem livro sendo publicado. Isso tudo não é de agora, não foi de repente, isso tudo foi uma construção. E eu tenho muito, muito orgulho de ter participado dessa construção. Então, eu fico assim muito feliz, as minhas impressões, elas só mudaram porque são melhores. E eu parabenizo, inclusive, porque para mim foi muito importante, eu tenho certeza que para muita gente, para muitas pessoas, para muitos membros, para muitas pessoas que estão aqui hoje, tem muito, muito assim a agradecer, muito a trazer aqui de experiências mesmo, no sentido de que o Direito na Escola me ajudou a me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor e uma cidadã melhor. E a gente fala muito de cidadania, né? Então. Isso é uma verdade que a gente vive. Na verdade, quem tem que agradecer é a gente, porque como você disse, né? Isso é uma construção. Isso não nasceu pronto, a gente tinha princípios e objetivos definidos, mas a gente foi moldando com dificuldades, com desafios, com desentrosamentos e reentrosamentos. Tudo que é construído, né? Acontece dessa forma, e você é uma pessoa que trouxe muito. Volto a dizer isso, e por isso tem orgulho enorme de trazer isso. É simbólico, mas muito representativo, tá? E agora eu quero fazer uma última pergunta antes de finalizarmos. Para Marcele, que sempre entendeu nossos propósitos, sempre viveu os princípios que a gente acredita, sempre quis uma sociedade melhor, sempre quis ser uma profissional melhor. Mas hoje a Marcele mãe e a Marcele advogada. O que uma sociedade que aprende a ciência do direito ela é e uma sociedade que não aprende a ciência do direito é? O que muda? O que muda? Qual vai ser o resultado final disso? Bom, nós falamos muito e sempre falamos sobre cidadania, né? Sobre o conceito de cidadania, e a gente sempre busca levar para as crianças, para os adolescentes, esse conceito. E o que eu acredito é que justamente a falha está nisso aí. Nós temos tantos problemas relacionados à política, à educação, coisas básicas assim do dia a dia. Por exemplo, vindo pra cá eu vi uma pessoa abrir o vidro do carro e jogar um lixo pra fora. A gente fica tão chocado de ver isso, né? Então eu acho que, na minha visão, isso. Tá ali exatamente nesse conceito de cidadania. Essas pessoas que não têm esse conhecimento mínimo, básico, elas não estão aptas a se tornarem cidadãs, a serem pessoas que não vão abrir o vidro do carro e jogar um lixo para fora, porque aquilo ali não é só uma questão de regra, de ser proibido, aquilo ali é uma questão de ser, de consciência, de você saber que você está fazendo algo que vai prejudicar a longo prazo o planeta, outras pessoas, gerações futuras. É muito maior do que simplesmente cumprir regras, saber leis, saber normas. É muito mais do que isso. Então, a minha visão é nesse sentido. E eu, agora como mãe, quero, né, assim, que o meu filho tenha justamente esse conhecimento para que ele seja um cidadão efetivo. Não só na palavra, porque ser cidadão não é só também ter um título de eleitor e votar. Não é só isso. É realmente ter essa consciência. E para trazer essa consciência, qual é o conteúdo exato que o direito ensina? Porque às vezes tem pessoas que não são da área, e aí não são do ramo, não entendem meio o que é ensinado. Quais conteúdos que levam a esse resultado de cidadania efetivo, que fazem parte dessa ciência? Na sua cabeça, os que importam? Trazer, assim, por exemplo, quando a gente está falando de direito constitucional, de direito administrativo, de direito civil,
pode parecer, para quem não é do direito, e quando a gente chega para as crianças e adolescentes e traz essas nomenclaturas, as pessoas talvez elas se chocam, mas a gente conseguir conectar os nossos conceitos jurídicos com a realidade, com a vida, com o dia a dia das pessoas, é isso que é o importante, o relevante para torná-las cidadãs. Não é saber o que é a Constituição, não é saber o que é uma lei, o que a Constituição traz, o que a Constituição determina, não é isso. É ter uma consciência do todo, da importância disso para a nossa convivência, a importância disso para que nós tenhamos políticos melhores, a importância do direito civil, por exemplo, para que a convivência familiar ela seja mais pacífica, a importância do direito ambiental nessa questão do meio ambiente, da sustentabilidade, enfim. Então, é mais o que até você sempre me falou desde o início, desde a primeira vez que a gente conversou, é conseguir trazer os conceitos tão abstratos, os conceitos jurídicos tão abstratos, para a realidade das pessoas, do dia a dia. Muito bem. Última pergunta, qual é o recado, né, ou mensagem que você quer passar para quem está começando na carreira, para quem está se reinventando, para quem quer vir ao programa? O que você tem hoje para levar para essas pessoas? O meu recado, principalmente, é algo que nós já até falamos aqui hoje, é sobre a sua trajetória. Isso eu tenho pegado muito nesse ponto. Para mim, isso fez muito sentido e tem sido muito relevante para mim hoje. Então, se apegue a isso, a sua trajetória, valorize o que você já conquistou até aqui, o que você já fez, cada pequeno passo que você dá. Quando você decide se tornar um professor, é importante. Quando você decide participar de um programa como Direito na Escola, é importante. Quando você vai dar sua primeira aula, é importante. Tudo isso é importante para a construção dos seus objetivos, para você alcançar os seus objetivos. Então, não desistam, né? Desafios existem, sempre vão existir, mas vamos correr atrás, porque só trazendo, né, assim, realizando esses pequenos passos, esses pequenos degraus, que a gente vai alcançar e a gente vai chegar. Olha onde a gente já está chegando aqui com Direito na Escola, né? Olha onde nós chegamos e onde que ainda tem muita coisa ainda para alcançar. Então, o meu conselho, a minha mensagem final seria essa. Não se perca, né, na trajetória, não desista e valorize todas as pequenas conquistas, porque todas elas são importantes para chegar no objetivo final. Muito bem. Quem quiser te encontrar, você prefere alguma rede social específica? Marcele Mariá. Em todas as minhas redes sociais é Marcele Mariá, o Instagram, @MarceleMSO. Marcele MSO. Marcele é com L só ou com dois? Dois L's. Marcele com dois L's, MSO. MSO por causa do escritório. Isso. Marcele com dois L's, MSO. Nós juntos somos o @Direito na Escola. Até uma próxima. Viva a jornada!